Oi galera, mais um vídeo começando aqui nesse canal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Seja lá como você se identifique, esteja à vontade aqui, tá bom? Hoje eu vou fazer uma coisa parecida com alguns canais que eu consumo, sou fã e que me influenciam um pouco também dentro dessa proposta que eu tô oferecendo para vocês aqui no canal, que é o Walking Tour. Eu vou andar e conversar. Bora? Mas antes eu já quero aproveitar e fazer como os clássicos youtubers fazem, que é já pedir de antemão que vocês deem like, compartilhem, comentem e principalmente inscrevam-se no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Já ativa o sininho, que é para aquela funçãozinha, né, de ser avisado quando os próximos vídeos saírem. E além de tudo, se vocês puderem, também cliquem em hypar para ajudar o criador que vos fala aqui, que está começando a subir e ser recomendado também por várias pessoas que não sejam próximas apenas, né? Que não sejam apenas meus amigos. Então, como não tem muita gente comentando ainda nos comentários dos vídeos e tudo, eu quero pedir para você que estiver assistindo, seja lá da onde você estiver assistindo, que me fale um pouquinho também de onde vocês são, o que vocês sugerem para que eu faça aqui e se vocês estão gostando, tá bom? E dicas também, se vocês já criam conteúdo em algum canto ou não criam, mas sabem muito bem o que consomem, então me deem dicas para que eu possa melhorar. E vamos andar e vamos conversar? Primeiro, deixa eu contextualizar onde estamos, né? Esse prédio aqui, novíssimo, tem pouquíssimo tempo que existe, nem sei precisar quanto, mas faz pouco tempo. Está localizado numa das avenidas mais movimentadas da cidade de São Paulo, que é a esquina da Avenida Luiz Carlos Berrini com a Avenida dos Bandeirantes, que vai para cá. Então, para aquele lado, ali para frente, é a Vila Olímpia. Para cá é o Brooklyn. Eu moro nessa região, então eu faço caminhadas por aqui. Não sei como é o dia a dia de exercícios para vocês, mas o meu exercício fundamental é caminhar. Me faz muito bem. Eu não fazia isso até o começo de 2025. Vai fazer um ano agora que eu comecei a fazer. Eu sempre gostei, mas não tinha um hábito, né? Então a partir de agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu faço. Lógico, nem sempre nesse caminho e muitas vezes bem mais rápido, porque eu ando muito rápido. É o meu costume andar bem rápido, mas como eu sei que filmando fica um pouco desconfortável o movimento muito rápido na tela, eu vou tentar manter um ritmo um pouco menor. Um pouco não, né? Na verdade, bastante menor do que o meu, para que vocês não se sintam desconfortáveis assistindo. Como eu falei para vocês, esse prédio que eu mostrei é de um conjunto aqui, como eu posso dizer? De um conglomerado, vamos dizer, vamos usar uma palavra chique, que foi construído há poucos anos aqui, nesse espaço, onde durante muitos anos foi um estacionamento e depois ficou bastante tempo abandonado. Hoje é um complexo que abriga prédios comerciais e residenciais também. São algumas torres, aqui desse lado aqui não dá para ver todas, mas tem um espaço gigantesco e é considerado um dos mais nobres daqui desse pedaço. Bom, falando em nobres, o bairro em si, o Brooklyn novo, porque assim, muita gente confunde. Quando eu falo, eu moro no Brooklyn, além de todo mundo achar que eu sou rico, também tem a questão de todo mundo me perguntar nos últimos anos, porque também é recente, se eu moro próximo da estação Brooklyn de metrô. Não, eu não moro próximo, porque a estação Brooklyn está em uma ponta do bairro, lá para cima, no Brooklyn Velho. É considerado Brooklyn Velho.
E aqui embaixo é o Brooklyn novo, que não é tão novo assim com relação à idade, mas considerado que ele foi uma expansão do bairro Brooklyn, né? Então ele é o chamado de Brooklyn novo. Mas ele é Brooklyn novo há muitos anos. Tanto é que eu moro aqui praticamente a minha vida inteira. Eu só saí, alguns anos atrás, para morar na Liberdade durante 2 anos e voltei. Mas desde os meus 5 anos de idade eu moro nesse bairro, nessa regiãozinha aqui. Já em algumas casas diferentes durante todo esse tempo. Afinal, tenho 46 anos. Se eu morasse desde os 5 na mesma casa, né? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho bastante conhecimento sobre essa área, apesar de ultimamente eu sempre me surpreender, porque é uma área que muda muito e muito rapidamente. Mas eu tenho bastante conhecimento porque eu cresci aqui, eu estudei aqui, tudo eu fiz. Minha formação como pessoa, como na época estudante, depois também como cidadão mesmo, vamos dizer assim, vamos ser bem sérios, eu cresci nesse bairro. Aí, alguém que estiver assistindo pode falar, é burguesinho. Gente, eu não vou nem falar da situação da casa onde eu moro. Isso é uma situação muito particular e também vocês iam sentar e chorar, mas enfim. O que eu quero dizer é que essa área aqui, ela é considerada um bairro nobre, mas principalmente de uns anos pra cá, depois que a Rede Globo veio pra cá. Vocês vão ver depois, lá pra frente, aonde fica a Rede Globo e o que ela trouxe de modificação para esse bairro. Essa é uma das ruas que eu mais cresci vendo, é a Rua Kansas. Esse é o finalzinho dela, ela vai daqui, ó, da avenida, aliás, ao contrário, ela vai de lá da Avenida Santo Amaro, onde ela começa, até aqui embaixo, na Avenida Luiz Carlos Berrini, a famosa Berrini, né? E depois, se vocês quiserem outro dia, eu vou mostrar outras partes do bairro mais por dentro, mas vamos contornar através da Berrini aqui, para vocês para quem não conhece, só ouviu falar da Berrini, ou nem ouviu falar de outros estados aí, não conhece muito. Além de ela conter a Rede Globo, é a avenida também, onde no final dela tem a Ponte Estaiada, aquele cartão postal que é aquela ponte em X, enfim, que todo mundo vê aí nos canais de TV, nas redes sociais, nas novelas, enfim. E ela também é relativamente recém-construída, porque quando eu era criança aqui não existia. Depois lá na frente eu explico melhor. Mas estamos aqui seguindo. Essa avenida, ela é considerada atualmente como mais ou menos o que a Faria Lima foi considerada há um tempo atrás. A Faria Lima também é aqui perto, tá, gente? E ela tá morta assim hoje, porque hoje é dia 25 de dezembro. Sim, amores, estou gravando no dia de Natal. Vocês viram vários conteúdos de Natal que eu gravei aí. Mas eu estou saindo na tarde do dia 25, até pra também jogar pro universo os quilinhos das comidas natalinas e mostrar para vocês a região mais calmamente. Por quê? Esse trecho aqui, final da avenida, ou começo, depende de onde você está vindo, dias de semana, principalmente no horário da manhã, que é quando a galera está indo trabalhar, e quem mora lá para a ponta da Zona Sul, porque aqui é a Zona Sul, tá, gente? Aqui é uma das pontas da Zona Sul, mas tem gente que chama essa região aqui de Zona Oeste, porque ela é muito próxima de Pinheiros. Depois ali da Vila Olímpia que eu mostrei para vocês, já é Itaim Bibi, e do Itaim Bibi já é Pinheiros. Então, como Pinheiros é Zona Oeste, aqui também é considerado uma pontinha de Zona Oeste, mas originalmente isso aqui também é Zona Sul, tá? Então, como eu ia dizendo, esse pedaço aqui
fica um trânsito absurdo, um movimento descomunal, assim, durante a semana, principalmente na parte da manhã, porque muita gente sai lá da Zona Sul para trabalhar na região do centro, então esse é o sentido, né? Para se pegar condução, quem tiver de carro também. E aí a Berrini torna-se um corredor para as pessoas que estão indo trabalhar, tanto no sentido central quanto no sentido Zona Sul ali, ó, do outro lado, na pista do lado de lá. Este lado aqui, se você seguir nas ruas ali por dentro, sai na Avenida Nações Unidas, que é um braço da Marginal Pinheiros. Nós estamos agora na Rua Surubim, que é uma rua bem ampla, mas ela é sem saída ali, ó. Antigamente ali onde tem aquele muro vermelho bem no centro, era um lugar um pouco abandonado. Agora é um restaurante. Esses dias eu passei por aqui, estava tendo confraternização de empresas e estava muito cheio aqui. Então é uma das novas atrações do bairro, já que esse bairro normalmente não tem muitas atrações. Tem alguns bares que funcionam mais no final de semana, né? Bares noturnos que eu digo, né? E é isso, mas teve uma época que tiveram umas baladinhas aqui pra frente, hoje já não tem mais. Perto da minha casa agora abriram algumas coisinhas novas, olha que bonitinho esse bar também. Chama Café do Santo. É todo decorado aqui, ó, com as fitinhas do Senhor do Bonfim. Só que é como se fosse do Senhor do Bonfim, mas é com o nome do bar, ó. Café do Santo. Tá vendo, ó? Café do Santo Favela. Já vi esse bar bem cheio aqui também, é bem bonito. Mas é legal que a localização não fica muito próximo das casas. Fica na avenida, então pode fazer o barulho que for, que ninguém vai reclamar. Chegamos aqui. Eu vou contextualizando os nomes das ruas, porque eu vejo em outros canais o pessoal perguntando: ah, você não fala o nome da rua. Então eu vou imitar o meu querido Gabriel Narramundos e mostrar a plaquinha para vocês aqui. Taperoá, com Berrini. Então vocês viram, né? Aqui, no final de semana, em datas como hoje, que é quinta-feira, mas é feriado, né? Natal. E domingos também. Final de semana, lógico, domingos, né? Fica desse jeito. Vazio, vazio. Domingo ainda é um pouco menos do que hoje, tá? Porque hoje, como é feriado, tudo tá fechado. No máximo deve ter a padaria ali na frente e alguns outros lugares que estejam abertos. Mas normalmente no domingo, alguns comércios daqui ficam abertos também. E essa nem é uma avenida principal de comércio em si. Ela é, como eu disse um pouquinho antes, ela é uma avenida financeira. Então ela tem vários prédios de escritórios. Alguns comércios sim, mas não é o mais forte da avenida. Os comércios do bairro são mais nessas ruas, né? E também lá pra frente tem uma avenida chamada Padre Antônio José dos Santos, que é inteira de comércio. E eu posso até fazer um tour por lá também, numa outra hora. E lá ficam abertas mais coisas, mesmo no final de semana, que não fica tudo aberto, mas fica a maioria. Só que no feriado, até lá também fica completamente vazio, deserto, com uma ou outra coisinha aberta. Aqui já estamos chegando em um cruzamento muito importante do bairro também, que é a Rua Guararapes, que também sai lá da Avenida Santo Amaro e desce aqui até a Nações Unidas, como eu falei para vocês.
Ele é até um pouquinho maior do que aquela Kansas que eu mostrei para vocês, porque a Kansas termina aqui, né? Na Berrini. A Guararapes, vou mostrar mais ou menos para vocês como funciona. Ela é gigante. Então ela vem de lá e vai até lá embaixo. Vou atravessar. Se tiver tremendo um pouquinho, vocês me perdoem, porque infelizmente por enquanto, como eu disse no primeiro vídeo, é um celular e um sonho, tá, gente? É um celular, um fone de ouvido e um sonho, para ser mais exato. Porque eu só uso o fone, o meu fone pessoal, para melhorar um pouco da experiência da captação da minha voz. Ainda não é aquela coisa, não é suficiente, mas assistindo os dois primeiros vídeos que eu fiz, deu para perceber que dá para ouvir. No primeiro foi um pouquinho mais comprometido, mas no segundo já melhorou um pouco. E então dá para vocês ouvirem por enquanto. E a gente começa assim, né, gente? Uma coisa que eu queria comentar com vocês também é isso. Eu sempre quis ter um canal no YouTube. Não sabia muito bem para que lado ir. Não sabia que nicho explorar. Porque eu gosto muito de cultura. Eu gosto muito de viagens. Eu gosto muito de acompanhar canais de todos os nichos possíveis. Mas eu sou muito comunicativo. Então eu não sabia muito para onde direcionar. Como eu tenho consumido bastante canais de walking tour, eu acabei sendo influenciado um pouco mais por eles. Mas eu não sei se esse é o único nicho que eu vou explorar no canal, tá? É só um começo para fazer uma experiência. Não sei aonde isso vai dar. Mas eu tenho sido muito acarinhado pelas pessoas que me conhecem e também por algumas pessoas para quem eu pedi uma opinião, como alguns influencers que são próximos a mim, como criadores de conteúdo e principalmente criadores de conteúdo desse nicho, como eu falei para vocês, ó. Mostrar aqui como o Gabriel Narramundos faz lá no Rio, onde ele mora, e em outros lugares. Nesse momento, por exemplo, ele está no Nordeste, mas mostrar as plaquinhas para vocês se situarem onde estou. E falando do Narramundos, mais uma pessoa também que me influenciou e foi a primeira pessoa do nicho de walking tour com quem eu conversei, que eu tinha vontade de fazer e que me deu uma super força. E eu tenho o presente de ter tido o primeiro comentário no meu primeiro vídeo dele, que é o Edu, que tem o canal Fui Caminhar. Eu até recomendo para vocês, recomendo Narramundos também, tá? Mas o Narramundos tem uma pegada de só sair andando e não falar absolutamente nada. Ele só mostra a visão da cidade, capta o que está acontecendo. E o Edu, ele é como eu, ele gosta de falar. Então ele vai mostrando tudo o que está acontecendo. Na verdade, os dois são criadores do Rio. Os dois moram no Rio, né? E então eles mostram bastante o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo muito e que eu estou morrendo de vontade de estar lá nesse momento, mas infelizmente não posso estar lá por questões financeiras. Então eu vou explorar o meu ambiente aqui também, por enquanto. Então o Edu foi uma pessoa que me incentivou bastante. E aí eu tomei coragem. Não só por causa dele, mas ele foi um grande incentivador. E eu estou aqui andando com vocês agora. Bom, como eu falei da padaria, né? Essa padaria aqui ela é 24 horas. Mas olha, como eu falei antes, que eu achava que ela até estivesse aberta, ela não está aberta. Por incrível que pareça, é a principal padaria do bairro, aqui embaixo, né? E ela é 24 horas, mas hoje, como é feriado, ela não está aberta. A avenida que eu falei para vocês, que tem o comércio, ali ela tem outro nome, mas a partir daqui, atravessando, é esta
que é a Avenida Padre Antônio José dos Santos. E ela também vai até a Avenida Santo Amaro e depois ela continua com outro nome. Para vocês que sempre ouviram falar da Berrine e não sabiam como ela era, né, por completo, tá aqui, ó, o passeio sem muitos cortes, deve ter um cortezinho ou outro aí na edição, mas é um walking tour direto, sem muitas paradas, já aproveitando que eu faço caminhada. Como eu disse para vocês ali no começo rapidamente, eu faço caminhada todos os dias, tá, gente? Todos os dias. Quando eu não faço na rua, eu pratico dentro de casa mesmo. Porque às vezes está chovendo, às vezes você não tem muito tempo e você aproveita o tempo que tem. Outras vezes também tem algo acontecendo pela cidade ou pelo bairro que te impede de você ficar passando muito pelas ruas. Então, eu não deixo de fazer. E eu tenho uma meta que eu estabeleci para mim mesmo. Não me perguntem por que esse número, mas eu tenho essa meta. Na verdade, eu tenho aplicativos, né, para aqui no celular mesmo, para medir, né, os passos e ver a quantidade que eu fiz durante o dia. E a meta inicial do primeiro aplicativo que eu uso e que eu gosto mais é de 6.000 passos por dia. O ideal é que as pessoas façam de 8 a 10 diariamente. Mas eu comecei devagar, o primeiro dia eu fiz 4, no segundo eu fiz 7, no terceiro eu fiz 8, na segunda semana eu já fui para 10 e eu me acostumei com 12. Então, há praticamente um ano eu faço 12.000 passos por dia, ou seja, 12 quilômetros, né? Seja dentro de casa ou seja na rua. Então, para mim é algo que ficou natural. Eu sempre gostei bastante de andar. Ponho meu fonezinho, vou ouvindo música, ou quando eu estou em casa vou acompanhando os canais, como eu falei para vocês. O Edu sabe, eu sempre falo para ele que ele é o meu companheiro de caminhadas, porque ele passeia por Copacabana, pelo Leme, por Ipanema, Leblon e outras partes do Rio de Janeiro, e eu vou assistindo ele, caminhando dentro da minha casa, assistindo ele, e parece que eu estou caminhando com ele, porque ele também conversa assim como eu. Às vezes eu até converso com a TV, porque parece que eu estou conversando com ele. E aí eu faço acontecer o meu exercício diário. Mas o importante de fazer o exercício não é apenas a parte física e a parte de contar os passos. É de você dar um sentido de movimento para a sua vida. Então faça qualquer coisa que seja do agrado de vocês. Eu estou fazendo caminhada porque, além de fácil, é uma coisa que eu sempre gostei. Eu só precisava ter um hábito e controlar isso, né? Tudo é questão de você se acostumar. E então isso me fez bastante bem durante esse ano. Eu estava extremamente sedentário, acima do peso um pouco, e muita gente tem dificuldade de perder peso e não sabe que às vezes um simples exercício que não precisa ser tão elaborado faz uma diferença se você fizer com parcimônia, mas com bastante frequência, né? Então, durante esse ano, eu joguei fora, eu digo que eu prefiro falar eliminar do que perder, porque perder você pode achar de novo. Então eu eliminei 14 quilos. Eu sou uma pessoa com um estereótipo magro, né, biotipo magro, sempre fui, mas eu estava um pouco acima do peso. E barriga, né, gente? Barriga é aquele sério problema que é a pior parte para perder, inclusive não perdi tudo ainda.
E é o meu sonho voltar a ter uma barriga que eu tinha quando eu tinha lá para os meus 20 anos, que era praticamente negativa, de tão sequinha que era. Mas enquanto isso não acontece, eu continuo aqui fazendo meus exercícios e seguindo atrás. Então eu perdi não, ó, já estou me contradizendo aqui. Eu joguei fora, eliminei 14 quilos em 11 meses. E além disso, o meu fôlego, o meu condicionamento melhorou bastante. Até um tempo antes disso, quando eu andava essa quantidade de passos que eu estou dando só gravando aqui, eu já ficava meio cansado, né? E se fosse uma rua um pouco mais íngreme, não precisava ser muito não, só uma rampinha, quando eu chegava em cima, eu já estava falecendo, meus senhores, falecendo. Só que depois disso, eu realmente peguei o fôlego, peguei a vontade, e agora eu faço tudo com uma tranquilidade, uma facilidade. Ficou muito mais confortável para mim fazer grandes caminhadas, explorar lugares, e é isso. Agora nós já estamos aqui, ó, o Luigi Galvani, ainda com a Berrini. Eu acho que, eu não sei precisar, mas eu acho que já passamos da metade da avenida. Nós vamos até ali para mostrar para vocês os cartões postais novos, né, atuais, e eu contar mais ou menos como eles surgiram. Porque vocês viram aí nos vídeos anteriores que os lugares que eu fui, além de eu contar as atrações, falando, eu deixei nos rodapés, né, na tela, escrito algumas informações, umas curiosidades sobre os lugares. Mas aqui não tem muito prédio histórico não, tá? Nesse pedaço aqui é uma avenida que foi sendo construída aos poucos, deu uma acelerada nos últimos anos. E a maioria aqui, como eu estou mostrando mais de frente, né, que é a avenida em si, né, o asfalto, mas a maioria aqui, ó, é tudo prédio, ó, tudo prédio comercial, a maioria. Tem alguns residenciais na avenida em si, mas a maior parte das residências ficam nas ruas laterais. Então não tem muitas informações que eu ache importantes serem ditas no rodapé dessa vez, tá? Então só algumas coisas que eu vou falar ali na frente por causa dos cartões postais. Agora olha outra curiosidade, esse Carrefour Express aqui está sempre aberto, mais uma coisa que está fechada hoje por conta do feriado. Agora vocês imaginem, se dia 25, que é Natal, né, tá assim. Vocês imaginem dia 1º de janeiro, que realmente é feriado mesmo, assim. Não que 25 não seja, mas é um feriado onde as pessoas se reúnem e tal. No Réveillon, todo mundo vai viajar. Quem não vai viajar vai fazer alguma coisa isoladamente. E os lugares de comércio ficam todos fechados, né? Se eu já estou vendo tudo fechado nessa região aqui assim, no dia 25, que dirá no dia 1º? E assim, tá, gente? Aqui nessa região não precisa ser feriado para isso acontecer. Porque, sinceramente, eu moro aqui, mas eu não gosto de passar meus momentos de lazer no bairro. Porque não tem nada para fazer. Literalmente não tem nada para fazer. O máximo que tem é isso aqui, ó. Loja de conveniência, vários mercadinhos, como eu disse, ali do Carrefour. Aí tem Carrefour, tem Oxxo espalhado para toda esquina que você anda 2 passos, você tropeça num Oxxo. Farmácia, essas coisas. Então é um bairro bem residencial aqui por dentro. Vocês estão vendo só uma das laterais do bairro, mas por dentro é mais bucólico ainda do que está sendo aqui hoje. E então não tem muita coisa para se fazer. Os bares que eu falei para vocês, alguns são aqui na avenida. Estou passando até meio rápido, não sei se vocês conseguiram ver algum, mas os mais modernos, mais novos,
são ali na ponta onde nós vamos chegar. Eu mostro um pouquinho mais para vocês. Mas tem alguns dentro do bairro também, só que eles são movimentados mais para jantar, ou às vezes no horário do almoço, porque tem bastante gente aqui trabalhando na avenida e na região, então sai todo mundo para almoçar. Mas à noite o que tem de movimento realmente são pessoas que vão fazer um happy hour na sexta-feira, ou nos outros dias vão jantar com família ou com amigos, enfim. Olha que bonito ali, ó. Tudo iluminadinho por causa do Natal. Essa rua aqui é Samuel Morse. E nós já estamos chegando mais ou menos na parte final do nosso passeio, onde eu vou também falar sobre o que eu disse dos pontos turísticos, tá? Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que é um vídeo meio, não digo improvisado, porque existem vários, como eu falei, vários canais que fazem, né, o walking tour como eu estou fazendo agora, mas no meu caso, como é o começo do canal, esse é o terceiro vídeo, então eu estou simplesmente aproveitando que eu estou em casa por causa do Natal e precisava andar, né, fazer meus exercícios, para também otimizar esse tempo e fazer um conteúdo gostoso para vocês, relaxante. Muita gente não vai trabalhar nos próximos dias também, né, por causa do recesso do final do ano. Então já aproveitem, coloquem aí na TV de vocês ou no celular, relaxem como uma pipoquinha, como se estivesse passeando comigo aqui, tá bom? Bom, ali na frente já fica a Ponte Estaiada. O que eu digo para vocês sobre a Ponte Estaiada é que até alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente qual é o ano perfeitinho, mas eu vou deixar aqui na tela. Agora sim vai ter rodapé escrito aqui na tela sobre construção, inauguração da Ponte Estaiada, porque quando eu era criança, daqui desse pedaço, ó, nós estamos na rua Michel Faraday, daqui desse pedaço até ali na Avenida Roberto Marinho, que é onde fica a Ponte Estaiada, tanto desse lado da avenida quanto do outro, era uma comunidade, tá? Que as pessoas, né, chamavam de favela, enfim. Então aqui era um lugar muito, muito, muito povoado, mas ao mesmo tempo bem sem estruturas. Todo esse pedaço aqui, ó. Então, com a vinda da Rede Globo para cá, que é depois da ponte, a ponte foi construída, a avenida mudou de nome, que antes era Água Espraiada e agora é Jornalista Roberto Marinho, e valorizou bastante esse pedaço. Então, tudo foi reorganizado. Ainda são conjuntos habitacionais, com os moradores que já eram daqui foram realocados, mas olha como são conjuntos bonitos, bem desenhados, bem feitos. Olha, vou até chegar aqui é Charles Colombe, o nome da rua. E aqui, ó, todo esse residencial é habitacional. E, além de tudo, tem também serviços, porque aqui bem no meio entre esses dois prédios fica a UBS do bairro. Chama UBS Jardim Edith. Esse pedaço aqui chama-se Jardim Edith, porque era o nome da comunidade e permaneceu, né? Depois de toda a revitalização, continua sendo Jardim Edith. Ele continuava para cá, ó. Mas vocês estão vendo que aqui nesse trecho está sendo construído alguma coisa que eu acho que também vai ser um prédio, porque esse outro prédio amarelinho aqui também faz parte do complexo, tá? E aqui, ó, do outro lado, também tinham algumas casas populares, uns barracos, enfim. Tá vendo que aqui no meio, ó, tem alguns ainda, pouquinhos, que restam. Provavelmente os proprietários ainda não negociaram, porque tudo aqui é especulação imobiliária, né, gente? Tudo em São Paulo, vamos falar certo, assim, que nas grandes capitais, e principalmente aqui em São Paulo, tudo acaba virando prédio residencial, porque as grandes empreiteiras vão lá e compram o terreno, transformam tudo num prédio super valorizado, e é isso que acontece.
E aí, ó, já tem a pontinha da Ponte Estaiada, que eu vou chegar um pouquinho mais para cá para vocês verem melhor. E então, essa região foi modificada a partir do momento que a Rede Globo veio para cá. Também fizeram, há pouco tempo, um terminal de ônibus que vocês vão ver aqui à esquerda, assim que eu passar dessa grade. É o terminal Água Espraiada, tá? E também a interminável obra do monotrilho, que não é monotrilho, enfim, da linha, que eu já esqueci o nome da linha também, eu vou botar aqui na tela. Ó, aqui é o terminal, é um terminalzinho pequeno, mas é um terminal de ônibus, que ajuda bastante para quem vem da Zona Sul. Circula mais entre a Zona Sul, entre ida e vinda, tá? Ó, tem os ônibus chegando ali, ó, entrando. Esses estão vindo lá da Marginal Pinheiros e entrando aqui direto. E aqui está a Ponte Estaiada. Opa, não dá pra ver muito bem não, porque tá cheio de árvores, né? E vai ficar um pouco contra o sol, talvez vocês não vejam. Olha o tamanho dessa ponte, gente. Tá vendo? Aqui é a Avenida Jornalista Roberto Marinho. E ó, aquela estrutura famosa, o Xão lá, que todo mundo conhece, fica aqui. Então tá aqui na tela para vocês qual foi o ano que isso foi construído. Porque assim, além de ter a comunidade, né, como eu falei para vocês, este pedaço também não existia muito. Por quê? Era só essa passagem no sentido que o ônibus está indo, que já era a Berrini mesmo. Mas a Avenida Roberto Marinho não era aberta. Antes de ser Roberto Marinho, foi aberta como Água Espraiada, mas antes disso também não era. Por quê? Aonde fica esse X não tinha passagem, tá? Era só comunidade. Só tinham barracos ali. Não tinha mais nada. Toda essa parte aqui era tudo, vamos falar num português mais popular, era uma favela. E pra cá era outro lado da favela. Então atrás da ponte aqui tinha coisas para lá, mas aqui nesse pedaço não era aberto. E aí a partir do momento que a Globo veio para cá, é que tudo começou a mudar. Eu vou um pouquinho mais para frente, eu ia terminar aqui, mas eu vou um pouquinho mais para frente para poder mostrar para vocês aonde é a Globo e o que modificou também naquele pedacinho ali. Ó, vou atravessando. Aproveitar que acho que já vai abrir o farol, peraí. Ou o sinal, né, pra quem mora fora, porque muita gente, quando eu falo farol, meus amigos de outros estados falam: ah, eu fiquei procurando um farol igual aqueles de localização. Mas farol aqui em São Paulo é sinal, tá? Ó, terminal Água Espraiada. Aqui está o terminal. Do outro lado ele continua, tem alguns outros pontos ali, mas a estrutura dali é mais simples e aqui é com plataformas, tudo bonitinho. Esses vidros aqui, ó, são a futura estação Vila Cordeiro, se eu não estiver enganado, da linha que eu esqueci o nome agora para vocês também, acho que é linha prata, se eu não me engano. Então tá há anos, muitos anos, sendo feito, ó. Daqui ele vai para a estação Morumbi, que vai ali pela Marginal, né, pela Nações Unidas. E para esse lado ele vai para o lado de Estação Brooklyn, Estação Campo Belo, várias outras estações. Então é para o sentido Jabaquara. Mas diz, né, a lenda, que finalmente, daqui a muito pouquinho, isso vai estar pronto. Já tem trens fazendo circuitos de experimentação, né, para ver se está tudo certo. Ó, já tem aqui a entrada da estação com as escadas, a plataforma lá em cima. E ali outro acesso que sai ao lado da Globo. Aqui, ó, uma outra passagem da avenida, que inclusive eu estou descobrindo agora que foi aberta, porque não era aberta. É ótimo, porque vai ficar menos estreito para os carros e ônibus passarem. E aqui, a partir desse ponto, ela já não se chama mais Luiz Carlos Berrini, tá? Aqui já é a Avenida Chucre Zaidan.
E então, passando da ponte estaiada, que é esta, e da futura estação, nós já entramos na Shukri Zaidan. E aí vocês me perguntam, aonde é a Rede Globo então? Rede Globo é literalmente aqui, ó. Rede Globo São Paulo, a sede aonde tem os telejornais de São Paulo e alguns programas como Altas Horas, o Mais Você, o Encontro, o Conversa com Bial, todos são gravados aqui. Não dá muito para ver desse lado, eu vou atravessar fora da faixa, como não se deve fazer, mas para não ter muito trabalho depois, né? Já vou atravessar aqui. Essa é a ciclovia que vem desde lá do começo do nosso passeio até o final da Shukri Zaidan. Mas olha só, essa é a Rede Globo. Tá contra o sol, talvez seja difícil vocês verem inteiro, mas ali, ó, tem a antena. Ali atrás é uma parte de estacionamento que é bem grande também. Os estúdios ficam entre esse prédio da antena e a outra parte ali, azulzinha, que está atrás das árvores. Então, meus amigos, eu vou encerrando por aqui, que esse é um passeio livre. É um passeio que eu espero que vocês tenham curtido como um aconchego do canal. E fica aqui o meu pedido novamente para que vocês deem ideias, compartilhem com quem vocês achem que vai achar interessante. E espero que vocês tenham gostado de conhecer esse pedaço de São Paulo que muita gente, paulistana mesmo, quando eu falo, não conhece. E fica aí o convite para os próximos passeios, talvez desse formato ou talvez de outros. Vou mostrar bastante coisas culturais para vocês também. Agora acabou o Natal, então tem muita coisa de outras épocas para a gente ver, ou coisas que não sejam só sazonais, né? Coisas do dia a dia mesmo. Mas nós ainda vamos nos ver muito, tá bom? Então, um grande abraço, um beijo para todo mundo que estiver acompanhando até esse momento. Me desculpe se eu fui um pouco prolongado. E obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Nós nos vemos no próximo. E a partir daqui, eu fui. Beijo!